A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 7 desse primeiro trimestre da CPAD em 2021. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante. A Bíblia transforma pessoas e eu espero que Deus em Cristo fale com você ao teu coração. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos. É claro também, deixa aí teu likezinho, teu joinha, assim como teu comentário, #Glória a Deus, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus e a alcançar mais vidas para Cristo. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também, discipulado dinâmico. Você acha tudo isso aqui no canal. É só você clicar no link na descrição e você encontra todas as nossas playlists organizadas para você acessar e ficar à vontade. E se você desejar o nosso material, de repente você quer o esboço da minha aula, de repente você quer os nossos slides que eu utilizo para ministrar nas aulas de Escola Bíblica Dominical, você pode ter acesso a esse material de uma forma muito prática. É só se tornar um dos nossos assinantes no Facilita EBD. A nossa proposta é exatamente ajudar você a poupar o teu tempo para preparar a tua aula. Você pode ter o nosso material se tornando um dos nossos assinantes, porque a nossa assinatura é trimestral. Se tornando um dos nossos assinantes, você tem o benefício de receber alguns bônus, como o treinamento para professores da Escola Bíblica, assim como também o nosso workshop de pregação, que está imperdível, gente. Vale muito a pena. Então vamos deixar de conversa e vamos para a aula de hoje em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 7 aqui da classe dos adultos. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito importante. A Bíblia transforma pessoas. E é importante termos esse olhar a respeito da palavra de Deus. Para iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas. A primeira base bíblica, a lição já traz para a gente, que é o texto áureo. Vale muito a pena você ler o texto áureo com os teus alunos. Apresenta também a verdade prática que a própria lição já traz para a gente, assim como a leitura bíblica em classe que se encontra em Hebreus, capítulo 4, versículos 11 ao 13, 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 ao 6. Faça essa leitura compassadamente em sala de aula e deixa Deus te usar para a glória do seu nome. E se você deseja estudar ainda mais a palavra de Deus, a Faculdade Refetim está lançando nesse ano 4 pós-graduações nas seguintes áreas que você pode explanar: aconselhamento e cuidado, Ministério de Liderança de Jovens, Teologia Bíblica do Novo Testamento e também História, Teologia e Discurso Pentecostal. Vale muito a pena você acessar o site, dar uma olhadinha nas propostas e se matricular para crescer exatamente no teu ministério em Jesus. John Stott faz questão de dizer que o mundo está em constante transformação e é necessário que o cristão tenha essa visão e ao mesmo tempo se posicione nesse mundo como um luzeiro de Deus, como luz diante dessas trevas. Nós vivemos em um tempo onde as pessoas estão confusas a respeito da sua identidade, com tantas questões para resolver, até mesmo sobre política, aborto, eutanásia, opção sexual também. Daí a importância de termos uma identidade que é apontada pela palavra de Deus. A palavra de Deus traz para a gente a nossa visão sobre a verdadeira identidade cristã. E olhar para isso é entender que a Bíblia transforma pessoas. A Bíblia impacta a nossa vida. Porque pela palavra de Deus nós descobrimos então o nosso propósito, como Deus planejou e o plano de Deus também para com a nossa vida. Pastor Douglas Batista, o autor da lição, faz questão de dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, ela examina os segredos humanos. Ela é eficaz para poder traçar para nós exatamente os planos de Deus. E aquele que se sujeita à palavra de Deus, ele acaba crescendo, avançando, ampliando também os seus conhecimentos. John Stott também comenta que Deus nos deu algumas dádivas. Essas dádivas estão presentes na palavra de Deus,
Que dádivas são essas? Você pode até tomar como nota a nível de introdução da tua aula. Deus nos deu a dádiva de termos a nossa mente. Deus te deu a condição de pensar, de raciocinar, de tomar uma decisão. E isso é uma dádiva de Deus, porque Ele nos fez inteligentes. A segunda dádiva que Deus também nos concede é que Deus também nos deu a Bíblia, que aponta para o testemunho de Cristo. E a Bíblia, a palavra de Deus que aponta para o testemunho de Cristo, nos transforma, nos guia, aponta o caminho para a gente também. Outra dádiva que Deus também nos deu, e essa é a terceira, é que Deus também nos deu o Espírito Santo, que ilumina agora a nossa mente, nos faz entender a Escritura, abre o nosso entendimento para compreendermos o nosso propósito diante do propósito de Deus. Isso é lindo. É importante também termos em mente que Deus também nos deu outra dádiva. Deus também nos deu a dádiva de vivermos em comunidade cristã. Isso quer dizer que Deus nos deu a dádiva de sermos igreja. E somos igreja quando nós estamos em comunhão com os nossos irmãos, congregando, cultuando, adorando a Deus. Isso faz parte do plano e projeto de Deus também. Como isso é importante, olhar para essa questão que a Bíblia nos transforma de dentro para fora. Essa palavra nos transforma agora a sermos imagem e semelhança de Cristo. Augusto Nicodemos faz questão de dizer que Cristo, Jesus, ele é a chave hermenêutica de toda a Bíblia. Se nós queremos estudar a Bíblia e entender como a Bíblia nos transforma, precisamos entender que Jesus é a chave hermenêutica. É ele que dá o sentido de toda a palavra. É interessante que temos algumas bases bíblicas. Atos capítulo 9, versículo 1 ao 9, Paulo escreve sobre o seu entendimento agora de conhecer a pessoa de Jesus e a pessoa de Jesus que lhe transformou. Gálatas capítulo 1, versículos 14 a 16, também traz essa mesma menção. Jesus, ele é a palavra, o próprio evangelista João descreve isso. E Jesus é essa chave hermenêutica. Uma vez, então, que nós compreendemos o papel de Jesus e entendemos a promessa da salvação, entendemos, então, que a palavra agora nos transforma. Quando nós observamos, por exemplo, a lei, os profetas e os escritos, todos eles apontam para Jesus como Salvador. Isso está presente em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14. Quando nós olhamos também para todas as profecias da história, nós entendemos à luz da Escritura que ela se cumpre em Jesus pelo fato dele ser a palavra de Deus. Isso também está presente em João capítulo 1, versículo 1. É a partir daí que nós entendemos a importância de compreendermos sobre essa transformação que a palavra provoca na gente. Eu tenho sido transformado pela palavra. Você tem sido transformado pela palavra? Se tem, comenta aí. Avançando agora, nós vamos então para o nosso primeiro ponto da aula de hoje, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Esse é o primeiro ponto da lição. Uma das doutrinas fundamentais da bibliologia, especialmente quando nós estamos estudando a palavra de Deus, é a doutrina da inspiração bíblica. Nós já compreendemos isso aqui em aulas passadas. Nós entendemos também que a Escritura ela é inspirada. Isso também é fundamento da própria reforma protestante, que se baseia exatamente em 5 solas. E um desses solas é descrito somente a Escritura, ou sola Escritura, que é esse termo latim que traz essa ideia de somente a palavra de Deus. Nós nos fundamentamos na palavra de Deus. E para nós, a Escritura ela tem uma identidade, ela é inerrante, ela é inspirada por Deus e ela tem uma autoridade. E essa autoridade também é espiritual que nos transforma. E esse zelo dos cristãos, a partir da Reforma Protestante até aqui, é um zelo que valoriza a palavra de Deus. Nós, como crentes pentecostais em Jesus, que servimos a Deus, adoramos ao Senhor, nós acreditamos na palavra de Deus. Não é à toa que quando o crente lê a Bíblia, ele acredita que aquele versículo que ele está lendo tem um impacto na sua vida, que Deus está falando, que ali há a inspiração de Deus. E nós cremos verdadeiramente que toda a Bíblia ela é inspirada. A nossa crença na inspiração é plenária e é importante levarmos isso em consideração também. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD.
A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Esse é o primeiro subtópico. O pastor Douglas Batista, ele traz para a gente o seguinte argumento. Ele argumenta que a palavra de Deus, ela é viva e ela demonstra um verdadeiro caráter que reflete a identidade de Deus. Ela se torna uma fonte de vida, porque Deus também é fonte de vida. E em suma, isso quer dizer que a palavra de Deus, ela é viva. E sendo viva, essa palavra de Deus reflete também o caráter do Deus vivo. Tem algumas passagens bíblicas, por exemplo, você pode ler Hebreus capítulo 3, versículo 12, Hebreus capítulo 9, versículo 14, Hebreus 10, 31, Hebreus 12, 22. Essa palavra de Deus, ela é viva, ela também influencia o mundo de forma eficaz, influencia o nosso mundo, a nossa maneira de pensar, a nossa cosmovisão cristã. É a maneira de pensar cristã, ela é influenciada pela palavra de Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que a palavra de Deus traz para nós uma leitura de mundo, uma visão cristã. John Stott, comentando a respeito disso, ele destaca o seguinte, que nós não podemos ler a Escritura sem ficarmos impressionados com a influência que a Escritura fala a respeito da importância da oração. E, ao mesmo tempo, ela fala que a oração é eficaz também. Quando nós lemos na Escritura, nós encontramos essa ênfase sendo demonstrada. A Bíblia inteira fala sobre a importância da oração. Por exemplo, em primeiro lugar, você descobre, lendo a Bíblia, sobre o poder da oração, pois está escrito na Bíblia que a oração do justo ela é poderosa. Isso está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Em segundo lugar, você lê na Bíblia a respeito do poder do Evangelho. Você descobre que a Bíblia é um livro que trata da responsabilidade cristã em propagar o Evangelho. Então, quando você lê na Bíblia e você descobre que o Evangelho tem poder de transformar vidas, você descobre, então, a sua responsabilidade como cristão. Em terceiro lugar, você também descobre que o Evangelho ele transforma a pessoa. Cada cristão deve ter a convicção, como Paulo disse, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho ele é poder de Deus. Glória a Deus por isso. Esse Evangelho transforma a gente. Em quarto lugar, você também descobre, olhando para a questão da Bíblia Sagrada e desse poder que ela transfere para nós, nos impactando, demonstrando que o Evangelho também ele é capaz de transformar culturas. Isso é importante você observar. O cristianismo ele começa com a fé em Cristo e ele termina com o serviço do cristão agora para o mundo. O cristão que é impactado pela palavra de Deus, ele é impulsionado a compartilhar o evangelho em outras culturas, em outras nações. Isso é pilar também do pentecostalismo. O pentecostalismo brasileiro, ele é pautado exatamente nessa crença de receber o revestimento de poder para propagar o evangelho, para propagar a missão que Deus nos confiou, para levar o ID de Jesus adiante. Então, quando você lê a palavra de Deus, você está sendo impactado pela palavra glória, você está sendo cheio pela palavra glória, e que Deus também mova você. Pastor Douglas Batista comenta o seguinte, ele comenta que a palavra de Deus exige daqueles que leem, daqueles que ouvem, daqueles que estão estudando essa escritura uma resposta autêntica. Então, quando você lê a Bíblia, ela está exigindo de você uma resposta. A Bíblia exige do cristão, por exemplo, uma transformação de conduta, uma transformação de caráter para viver a glória. Por essa razão, a Bíblia, então, é eficaz. E a palavra que nós encontramos aqui, o termo grego é emerges, que traz essa ideia de ser eficaz, que demonstra o poder de Deus em alcançar os seus resultados. Nós acreditamos na leitura bíblica do Evangelho e lendo esse Evangelho, lendo a Escritura como um todo, nós descobrimos exatamente a verdade poderosa de Deus, que nos dá autoridade sobre o inimigo das nossas almas, que nos dá autoridade em propagar o Evangelho de Jesus. Isso porque agora nós estamos firmados em Cristo como cristãos, porque está escrito que a verdade de Deus, ela transforma pessoas. É importante você demonstrar isso, apresentando o texto de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Deixa Deus te usar na escola bíblica dominical. Espero estar te ajudando até aqui. Avançando, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD.
A palavra de Deus ela é uma espada penetrante. O pastor Douglas Batista ele utiliza na lição a figura da linguagem que a própria Bíblia traz para a gente, dessa espada de dois gumes, demonstrando uma verdade, que a palavra de Deus, com esse símbolo, ela é penetrante no nosso coração. Ela muda a vida de alguém a partir do momento em que essa palavra encontra então guarida nesse coração. John Stott chega a dizer que essa palavra de Deus, que é uma verdade penetrante, ela impacta a alma do homem. Ele também comenta que o cristão ele é chamado como um mestre da verdade. Então todo cristão é chamado como mestre da verdade para dar testemunho dessa verdade, dessa palavra, dessa espada que entrou no seu coração, no seu lar, no seu trabalho. Então você, como crente em Jesus, foi chamado para dar testemunho de Cristo onde você estiver inserido. Por isso, o evangelista João ele acrescenta algo interessante a partir da leitura de João 18:37. Aquele que é nascido da verdade, ele é diferente desse mundo. Nascido da verdade por quê? Porque ele foi impactado pela verdade, que a palavra de Deus. Faça essa leitura com os teus alunos. É importante também observarmos a opinião do pastor Douglas Batista quando destaca esse símbolo da justiça, que é a espada de dois gumes. Essa espada que move a nossa alma. A palavra de Deus traz esse símbolo maravilhoso. É por isso que o cristão ele entende que a palavra de Deus ela é a espada também do Espírito, que nos ajuda a propagar a verdade de Deus, o Evangelho. É importante que esse símbolo da espada da verdade é apresentado a partir da leitura da Escritura. John Stott ele comenta também o seguinte: e quando nós testemunhamos de Jesus, propagamos Jesus, nós estamos divulgando então a verdade através dessa espada que é a palavra. João capítulo 14, versículo 6. Jesus é o caminho. Quando nós testemunhamos do Cristo e o que a palavra de Deus fez em nós, nós então estamos utilizando a palavra de Deus, a espada do Espírito, para propagar então as verdades de Deus e alcançar vidas para Cristo. E que Deus em Cristo use você, manuseando a palavra, manuseando essa espada como instrumento em suas mãos. E que você seja cheio de Deus para impactar vidas no discipulado, no evangelismo. Deixa Deus te usar. Avançando então, vamos para o terceiro subtópico, tá? Que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A palavra de Deus ela é apta para discernir. Outro termo que o pastor Douglas Batista começa a dividir agora e apresentar para a gente é a palavra cartia, que traz essa ideia de coração. A palavra de Deus ela é penetrante até o coração, trazendo o entendimento então que ela impacta a nossa vontade, impacta também os nossos desejos, nos ajuda a refletir em nossas opiniões e ao mesmo tempo em nossas emoções também. A palavra de Deus ela influi o nosso coração de uma forma especial. O escritor aos Hebreus ele traz exatamente essa palavra, demonstrando que a palavra de Deus transforma as vidas. Todavia, a Bíblia também diz que existem pessoas que têm o coração endurecido, que são contrários então à palavra de Deus, como está presente em Hebreus capítulo 3, versículo 8, versículo 15, capítulo 4, versículo 7. Mas aquele que tem um coração favorável à palavra, é dominado então por Jesus, pela graça de Deus. John Stott faz questão também de comentar outra perspectiva interessante aqui, que a palavra de Deus ela se torna poderosa quando ela também é argumentada. Então, quando você estuda a palavra e argumenta essa palavra, passa a ensinar essa palavra como professor da IBD, essa palavra de Deus então se torna poderosa, com precisões então para mover as vidas, para impactar as vidas. Isso quer dizer, gente boa, que você como professor da IBD, ao explicar o versículo, você precisa explicar no contexto, beleza? Eu acredito que você já entendeu isso. Mas você precisa fazer essa ponte entre o mundo antigo da Bíblia e encaixar aquele versículo em um sentido para hoje. Por que aquele versículo faz sentido então para a minha vida? John Stott então comenta que isso aqui é também o poder da palavra de Deus. Quando essa palavra ela é entendida para ser lida e vivida hoje. Isso aqui é a transformação de Deus pelo poder do Evangelho.
Pastor Douglas Batista faz questão de dizer que quando nós nos submetemos à vontade de Deus e somos voluntariamente servos dessa autoridade, os nossos corações estão então sendo moldados, movidos e guiados pela palavra de Deus. Que você também se submeta à palavra de Deus. Stott também comenta que o cristão contemporâneo, ele precisa ter essa visão. Ele precisa ter essa visão que ele está inserido no presente e olhar para a Bíblia, para a obra de Cristo e pegar aquela obra e aplicar agora no seu coração para poder então ter um futuro guiado pela vontade de Deus. Nós precisamos entender que quando nós olhamos para o passado, aplicando no presente, tendo uma visão do futuro, nós estamos exercendo a vontade de Deus. Isso por quê? Porque Deus é o Deus da palavra. E esse Deus da palavra, ele é o primeiro, ele é o último. Esse Deus da palavra, ele é o alfa, ele é o ômega. Esse Deus da palavra, ele é o princípio e o fim. E enquanto nós seguimos a sua vontade, estamos então sendo guiados pela palavra de Deus. A Bíblia constantemente nos ajuda e nos orienta a olharmos para Deus e reconhecermos a sua obra salvadora, reconhecermos o trabalhar de Deus em nós. A importância das Escrituras traz então um discernimento maravilhoso para agirmos nesse mundo. E nós estamos inseridos em um mundo que é mau. É importante também destacarmos algumas questões. Você pode até fazer anotação, pegar alguma coisa para aplicar em sala de aula também. Por exemplo, o povo de Deus, ele vive num mundo que está em constante hostilidade contra a igreja, contra a visão cristã. Mas nós, em Cristo, permanecemos pela fé em Jesus por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos fundamenta a essa fé. Em segundo lugar, nós também precisamos discernir e apresentar o evangelho bíblico diante dos dilemas que enfrentamos hoje em dia, diante dos medos, das frustrações, com a igual determinação de reconhecer que a palavra de Deus agora ela nos guia e nos ajuda a vencer essas dificuldades também. Em terceiro lugar, nós precisamos também levantar outra questão, que a cruz ela é um ataque à autojustiça humana. A cruz ela é um desafio presente na Bíblia que nos desafia agora a abrir mão do nosso ego para servir a Jesus, para sermos guiados por Jesus. Ela traz exatamente um impacto para a sociedade de hoje, uma sociedade que é guiada pelo seu ego. E essa sociedade agora ela é impactada pelo poder da cruz de Cristo. Em quarto lugar, a igreja ela fala também desse sentido bíblico de servirmos a Deus, de estarmos com Deus e brilharmos nesse mundo como luzeiros, como faróis de Deus, como luz nesse mundo guiados pela palavra. Em quinto lugar, nós somos chamados para ser fiéis e relevantes e não modernos. Você foi chamado para ser fiel, e não um crente moderno, mas um crente fiel à palavra, um crente fiel à Escritura, um crente que tem um compromisso com a palavra de Deus e acredita nela e se compromete com a mensagem do Evangelho. Que Deus use você. Eu espero que o Espírito Santo use você na Escola Bíblica Dominical, que os teus alunos saiam daí empolgados para voltar no próximo domingo cheios do poder de Deus, porque eu acredito que a palavra de Deus transforma. Você acredita nisso? Comenta aí, tá? Se tu conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela, para que essa pessoa também cresça em Jesus. Vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. A Bíblia ela anula os conselhos do mundo. Quando nós acreditamos como cristãos sobre a autoridade da Bíblia e a sua inspiração e ao mesmo tempo a sua inerrância, também estamos acreditando exatamente que essa palavra de Deus ela tem poder de nos transformar. Infelizmente, tem muita gente que não acredita a respeito da inspiração bíblica de forma plenária. Isso porque tem pessoas que defendem que a palavra de Deus, em algumas passagens, é palavra de Deus, em outras não. Esse pensamento é um pensamento liberal. E nós, como crentes pentecostais, não defendemos essa tese. A nossa tese ela é pautada na verdade plenária e verbal da palavra de Deus. Toda a Bíblia ela é inspirada. Isso está na declaração de fé. E é importante observarmos essa questão aqui e defendermos ela em sala de aula. É aquilo que eu sempre venho dizendo para vocês.
A Bíblia completa é palavra de Deus, aberta é palavra, fechada é palavra. A Escritura muda pessoas, ela transforma vidas. Esse é o foco da mensagem da aula de hoje. Então você precisa entender isso e compreender que de forma coerente e perfeita a palavra de Deus em cada versículo mexe com a gente. Quando você está angustiado, você lê uma passagem bíblica e Deus fala com você. João Calvino faz questão de dizer, comentando a respeito dos Salmos, que só os Salmos, por exemplo, é um espelho da alma. Lá, quando você está angustiado, você lê um versículo, uma passagem bíblica lá, e Deus fala com você de forma profunda. Quando você está alegre, lá tem salmos que você está adorando ao Senhor. Quando você está precisando de uma mensagem para poder te dar direcionamento, lá no Salmo você também encontra essa verdade. Olha como a Bíblia, em apenas um livro, é poderosa. Os 66 livros da Escritura tem esse poder também. Que Deus em Cristo use você. O primeiro subtópico fala sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. As armas da nossa milícia. Esse é o primeiro subtópico. O pastor Douglas Batista, ele utiliza esse termo de milícia para designar que nós somos então um exército de Cristo. Você é parte desse exército de Jesus, como igreja de Deus. A nossa luta como soldados de Cristo é uma luta agora que combate, então, o reino das trevas. Efésios capítulo 6, versículo 11. Então, a nossa peleja é contra as trevas. E é por isso que nós precisamos também entender que a nossa luta é espiritual. Efésios 6, 12. E as nossas armas precisam ser armas espirituais e não carnais. Então, qual é a arma espiritual que utilizamos, que ao mesmo tempo que ela é física? É a palavra de Deus. Então, a Escritura, ela tem esse sentido para você. Ao mesmo tempo que a Bíblia, ela é humana, ela é física, ela também tem o seu sentido espiritual, ela é divina, ela edifica você a partir da leitura. É importante também entendermos que nós, como cristãos, precisamos entender o sentido de apologética cristã. John MacArthur faz questão também de comentar no seu texto sobre apologética, que a apologética é exatamente essa resposta do cristão contra os ataques que o mundo faz a respeito das Escrituras. Então, você, quando estuda essa doutrina apologética, você então está se posicionando como cristão, utilizando a palavra de Deus para defender os princípios que essa palavra aponta e defende. A apologética é um ramo, então, é uma disciplina teológica que nos ajuda a trabalhar e a desenvolver esse fundamento racional, com argumentações bíblicas, filosóficas também, para defender a nossa fé em Jesus. A apologética também, ela pode ser trabalhada em defesa, de forma racional, até mesmo da religião cristã. Então, como você faz a apologética no dia a dia? Defendendo a palavra de Deus, defendendo a religiosidade, defendendo os princípios teológicos que a Bíblia também aponta para a gente. Isso é fazer apologética. E é importante entendermos isso aqui. E todo cristão, ele deve olhar para a palavra de Deus como autoridade final, para poder comparar qualquer método avaliativo que surge hoje em dia. Então, a palavra de Deus para a gente, ela tem essa autoridade final. Para nós, como já disse para você, nós cremos na palavra de Deus. Somente a Escritura, só a Escritura. Isso quer dizer que a Escritura, ela tem autoridade final de regra de fé e prática. Como cristãos, nós precisamos entender que essa doutrina apologética, ela é trabalhada desde os pais da igreja. Os pais da igreja que surgem exatamente para poder defender os princípios cristãos, defender a palavra de Deus, defender a doutrina do Cristo. Eles defendem a partir da Escritura, da mensagem de Deus. Essa é uma ferramenta espiritual também. Você, como cristão, um estudioso da palavra, também pode entrar nesse ramo da apologética. E a Bíblia, ela é a ferramenta fundamental daquele que trabalha exatamente nesse ramo da apologia, nessa milícia. É importante também entendermos que nós precisamos exatamente abrir essa compreensão a respeito dessa doutrina também, defendermos os nossos princípios, a maneira como nós cremos, como nós entendemos, como nós lemos a Escritura também. Isso é exercer a mensagem, exercer a defesa dos pilares da nossa fé.
E por isso eu quero trabalhar isso com você hoje em sala de aula também. Que nós trabalhamos em uma batalha espiritual, glória a Deus, mas nós também trabalhamos em uma batalha aqui, nesse tempo. E nesse tempo, defender os nossos valores como cristãos pentecostais também é relevante. Eu espero te ajudar, tá? O segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD: a destruição das fortalezas. John MacArthur comenta o seguinte a respeito desse entendimento que estamos trabalhando sobre a necessidade de compreendermos sobre a apologética cristã. Ele comenta que a palavra de Deus ela se apresenta como autorrevelação de Deus. E a Escritura ela reflete então o caráter perfeito de Deus. Por exemplo, você pode ler João capítulo 17, versículo 17. Deus é a verdade, a palavra de Deus ela também é verdade. A palavra de Deus ela carrega consigo essa autoridade. Então, quando nós nos firmamos nessa autoridade e defendemos essa autoridade, nós estamos então defendendo a palavra de Deus. Isaías capítulo 66, versículo 2, é um texto que vale a pena você ler também em sala de aula. A Bíblia também é apresentada como o poder de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. E ela também é apresentada como a palavra de Cristo, Colossenses capítulo 3, versículo 16. Ela também é apresentada como espada do Espírito, Efésios capítulo 6, versículo 16. E obedecer a palavra de Deus é obedecer o amor de Deus. Então, numa batalha espiritual, nós precisamos entender que os nossos argumentos precisam partir da Escritura. A Bíblia ela é espada, lembra que estamos trabalhando? Ela é espada e ela defende também. Ela é uma espada, um instrumento de ataque nessa defesa do Evangelho. Pastor Douglas Batista, comentando a respeito desse assunto, nessa batalha espiritual, a nossa batalha espiritual é contra o inimigo das nossas almas, o acusador, o diabo, o maligno. E o nosso papel como crentes em Jesus é conhecer as Escrituras. A declaração de fé traz para a gente o seguinte entendimento. Ela identifica o inimigo das nossas almas da seguinte maneira. Ela identifica como Satanás, o opositor, Zacarias capítulo 3, versículo 1, diabo, Marcos capítulo 4, versículo 1, inimigo, Mateus capítulo 13, versículo 39, Beelzebul, príncipe dos demônios, Mateus capítulo 12, versículo 24, tentador, Mateus capítulo 4, versículo 3, dragão, a antiga serpente, Apocalipse capítulo 12, versículo 9, o pai da mentira. Então, o poder de Deus, através da palavra de Deus, nos ajuda a permanecermos agora firmes em uma batalha espiritual, firmes com Cristo, diante de todas as dificuldades que enfrentamos também. Mas como cristãos também, nós precisamos defender a causa do Evangelho nesse mundo mal que está sendo dominado pelo maligno. Daí a importância de compreendermos a necessidade de cristãos conhecerem a palavra de Deus e estarem inseridos nesse mundo como servos de Cristo, na faculdade, no trabalho, em locais de posição alta da sociedade, como servos de Cristo, na comunidade, no meio da feira, na igreja, na obra, na construção, cristãos que defendem o Cristo, que acreditam na palavra do Evangelho e acreditam na palavra de Deus. É por isso que nós precisamos entender essa perspectiva. John MacArthur comenta o seguinte, que o objetivo final da apologética é sim trazer glória a Deus, exaltar a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9, defendendo a verdade de Deus no mundo, lutando pela fé. A nossa luta pela fé é defender os princípios que nós cremos, é defender aquilo que a palavra de Deus nos ensina, apresentar esses argumentos também de forma evangelística, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, você sabia que quando você defende o evangelho e explica o evangelho de forma discipuladora para aquele que não conhece, ele passa a entender e é evangelizado, daí a importância do discipulado. O discipulado cristão é fundamental, gente, é fundamental. O cristão precisa ser um discipulador também. A conversão a Cristo, então, ela te livra agora dessas astutas ciladas do inimigo, desses ardis de Satanás que procuram aprisionar a mente humana.
e as cadeias de Satanás caem por terra a partir do momento que essa pessoa é evangelizada, é alcançada por Cristo e o evangelho transforma, e ela é liberta da sua prisão espiritual. Judas capítulo 1, lá só tem um capítulo, versículos 21 ao 23, é um texto que você pode ler com os teus alunos também. Que Deus te use, tá? Vamos avançar agora para o terceiro subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD: a destruição dos falsos argumentos. Esse terceiro subtópico é exatamente um argumento apologético que o pastor Douglas Batista traz para a gente na própria lição no livro de apoio. Ele traça, por exemplo, que a Bíblia ela é fundamental para combatermos esses argumentos que existem no nosso tempo. Como, por exemplo, o primeiro é o ateísmo, que ele rejeita a existência de Deus e a autoridade do ser de Deus de forma autoconsciente. Então, a palavra de Deus ela combate o ateísmo. Você pode ler Salmo 53, versículo 1. Outro argumento que existe também no nosso tempo, e nós como cristãos precisamos nos posicionar, é o relativismo, que nega então as verdades absolutas. No relativismo não existe uma verdade absoluta. Toda verdade passa a ser uma verdade, um princípio. Por exemplo, a verdade do budismo é uma verdade, a verdade do espiritismo é uma verdade, a verdade do cristianismo é outra verdade. Nós, como crentes em Jesus, que fazemos parte do cristianismo, acreditamos que só existe uma verdade, um caminho que é Jesus, o Cristo, o Glória, Ele é a verdade absoluta. Nós também entendemos, e a Bíblia também combate isso aqui, a gente precisa entender, a partir dessa visão de apologética cristã, sobre a compreensão do secularismo, que existe também no nosso tempo, que ele não aceita uma fé viva diante dessa sociedade, mas muito pelo contrário, ele procura mundanizar essa fé, mundanizar a visão da igreja, mundanizar a cosmovisão de servir a Jesus. A fé genuína ela é pautada no Cristo, ela prega a santidade, prega a rejeição ao pecado, prega contra tudo aquilo que é mal, que não vem da parte de Deus, que distorce exatamente a verdadeira compreensão humana. Então nós precisamos entender que nós, como cristãos, defendemos os valores bíblicos. Também precisamos compreender que existe um pensamento, hoje em dia, conhecido como marxismo cultural, que defende conceitos sólidos da civilização oriental por meio da desconstrução judaico-cristã, que é contrária a tudo aquilo que vem de Israel, que é contrário a tudo aquilo que vem do povo de Deus. Nós, como cristãos, em Jesus pentecostais, nós amamos os israelitas, amamos o povo de Deus, porque nós também somos povo de Deus, agora como igreja de Deus, e defendemos exatamente esse princípio, porque há promessa na Escritura. Então é importante compreendermos que o nosso tempo está envolvido exatamente por ataques. E nesses ataques, como cristãos, precisamos nos posicionar em verdade. Está escrito em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É importante também termos uma perspectiva do querido John MacArthur, quando ele destaca o seguinte: que a apologética cristã ela tem uma fundamentação de defender o evangelho, mas ao mesmo tempo ela é evangelizadora. Quando há compreensão dos princípios bíblicos, as pessoas então passam a entender a necessidade do Cristo crucificado, esse Cristo crucificado que toma o nosso lugar, e nós agora, como servos de Cristo, passamos então a ter uma nova vida com Jesus. Nós então compreendemos a necessidade de servirmos a Cristo, o homem perfeito, Colossenses capítulo 1, versículo 28. Então, entender a autoridade da Escritura e entender que a Bíblia transforma, é entender que a Bíblia transforma a visão de mundo que você tem. Você compreende que o mundo está sendo guiado para o caos, mas agora em Cristo você está sendo guiado para a glória. A visão do cristão é totalmente diferente. Quer ver uma verdade? Isso aqui é algo interessantíssimo. A pessoa, às vezes, era uma pessoa delinquente, desqualificada desse mundo. Mas a partir do momento que encontrou Jesus, encontrou a verdade, essa pessoa então agora é transformada para a glória de Deus, passa a dar exemplo, é reintegrado na sociedade também. Eu espero estar te ajudando até aqui. Avançando agora, vamos para o quarto subtópico que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa EBD. O quarto subtópico trata sobre o seguinte assunto:
a destruição de toda altivez. John MacArthur faz questão também de destacar algo importante aqui, que a palavra de Deus ela possui um alto padrão. E esse alto padrão é o padrão máximo da verdade. Então a palavra de Deus ela transmite para a gente a verdade. Por ser palavra de Deus, ela reflete então esse caráter de Deus, que é o Deus também da verdade. A Bíblia ela apresenta exatamente esse centro da apologética. Qual é o centro da apologética? É a defesa da verdade, e essa verdade é o próprio Deus. Então, entendendo isso aqui, nós compreendemos exatamente essa autoridade que a Bíblia traz em nos ajudar a tomar a decisão do nosso dia a dia, diante desse mundo em que nós estamos inseridos. O Douglas Batista, o autor da lição, nosso querido pastor, ele destaca o seguinte, que quando Paulo ele escreveu a Timóteo, ele advertiu Timóteo a tomar alguns cuidados contra aqueles que resistem à verdade, que se tornaram então corruptos, obreiros e pessoas que se tornaram corruptas. Isso está descrito lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, que abandonaram a verdade. É importante entendermos que nós, como cristãos em Jesus, defendemos essa verdade. A Escritura destaca para a gente que Satanás ele atua na mente das pessoas e mantém essas pessoas afastadas de Deus com a mentira. Mas quando a verdade é apresentada, ela é explicada, ela é ensinada, essa pessoa então tem um encontro com Cristo, essa pessoa então é transformada para a glória de Deus. E 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o Deus desse século, que é o inimigo das nossas almas, ele cega o entendimento dos incrédulos. Mas Cristo, em sua glória, ele traz esse entendimento pela verdade. Porém, é importante entendermos que a pregação do Evangelho, ela deve sinalizar a verdade de Deus. E é importante compreendermos sobre essa necessidade de propagarmos o Evangelho de forma maravilhosa na escola bíblica, ensinando as pessoas. John MacArthur também comenta que o Espírito Santo ele abre o nosso entendimento, nos iluminando. O que é a iluminação do Espírito Santo para você entender? É o entendimento que o Espírito Santo de Deus te dá. Quando você lê a Bíblia, compreende o versículo a partir das chaves hermenêuticas, você então traz aquele sentido para você e entende que essa verdade agora impacta a sua vida, sem cometer aqui alguns erros, alguns equívocos, mas entendendo que aquele versículo que você está lendo mexe com você e transforma a tua maneira de pensar, transforma a tua cosmovisão, a tua visão de mundo também, que Deus use você. Eu espero estar te ajudando até aqui. Se eu estou, comenta aí. Deixa teu likezinho também, porque ajuda muito a gente, tá bom? Vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. A Bíblia nos torna humildes. Esse é o terceiro ponto. Werner Keller faz questão de dizer que diversos achados arqueológicos comprovam que a Bíblia é verdade. E, ao mesmo tempo, nos traz um assombro, um susto, em demonstrar que histórias bíblicas são verdadeiras e que pessoas foram guiadas pela verdade de Deus. Histórias piedosas de pessoas que se envolveram com a oração, de pessoas que se envolveram com a transformação, de pessoas que confiaram na verdade da palavra de Deus, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Eu espero que Deus também faça isso com você, que você confie na verdade da palavra de Deus. O primeiro subtópico do terceiro ponto trata sobre o seguinte assunto aqui na nossa CBD. Deus aborrece a soberba. Esse é o primeiro subtópico do terceiro ponto. É muito importante termos esse olhar também, que o pastor Douglas Batista destaca para a gente. Que olhar esse? É demonstrar que Deus ele é contrário à soberba da vida. Essa visão de altivez e orgulho humano que conduz o homem para a sua pior versão. Mas quando nós olhamos para a Escritura, nós entendemos que a Escritura nos ensina a andar nos valores contrários desse mundo. O mundo te ensina a andar pelo valor da soberba. Mas em Cristo agora nós andamos no valor da humildade, de servir o outro, de ajudar a nossa comunidade. E é importante entendermos que em Cristo agora nós compreendemos que esse mundo ele é passageiro, ele passa. Mas as verdades e os valores de Deus permanecem para sempre. Em 1 João, capítulo 2, versículo 17. John MacArthur também comenta que se não fosse a graça de Deus, nós não seríamos transformados, mas essa graça nos alcançou com base em Efésios, capítulo 2, versículos 4 ao 9. Nós estávamos mortos
para Deus, devido aos nossos pecados, devido à cegueira que o maligno provocou sobre nós. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Mas agora em Cristo, nós conhecemos a verdade de Deus, temos um encontro com Cristo e agora andamos pela vontade de Deus, não perdidos nesse mundo, mas somos guiados pelo querer de Deus. Por isso é importante demais para termos esse entendimento crescendo em Jesus. Em segundo lugar, avançando aqui, o segundo subtópico trata sobre o seguinte assunto nesse terceiro ponto. Cristo é o nosso exemplo de humildade. Pastor Douglas Batista comenta que Cristo agora nos liga, nos conecta nesse exemplo de mansidão e de paciência, presente agora em Efésios capítulo 4, versículo 2. Em Cristo agora nós recebemos então essa humildade em mente. E essa humildade em mente nos ajuda a compreendermos a questão da submissão. O que é submissão aos olhos da Bíblia? Submissão é aceitar o poder de Deus, é aceitar a vontade de Deus, o plano de Deus, como Cristo aceitou o plano de Deus para exercer o projeto da salvação e nos resgatar. John MacArthur comenta também que essa humildade de Jesus reflete esse amor de Deus em Cristo, porque nós agora estávamos perdidos e agora nós seguimos o exemplo de Cristo em servir a Deus. Nós éramos ovelhas sem pastor, como está escrito em Mateus capítulo 9, versículo 36, mas somos alcançados agora por esse bom pastor que é Jesus, e a resposta para esse mundo mal, como igreja que nós damos hoje, é uma resposta evangelizadora, de sermos discípulos, de propagarmos Jesus, de falarmos do Evangelho, de trabalharmos na seara do reino, como está escrito em Mateus capítulo 9, 37 e 38. Pedro também destaca aos seus leitores que nós somos preparados com mansidão e respeito agora nesse mundo, falando sobre Jesus, em 1 de Pedro capítulo 3, versículos 15 a 16. Eu espero estar te ajudando até aqui. O último subtópico da aula de hoje é o terceiro e ele trata sobre o seguinte assunto: a humildade é uma virtude cristã. Pastor Douglas Batista comenta que os povos antigos observavam a humildade como sinal de fraqueza. Mas para nós cristãos isso é uma virtude que demonstra então o próprio poder de Deus. Assim as escrituras defendem que a humildade ela faz parte não só de uma religiosidade, mas do serviço cristão também. John MacArthur comenta o seguinte: John MacArthur chega a comentar que nós como cristãos precisamos procurar apresentar o Evangelho, ganhando então pecadores para Cristo. Esse é o nosso papel. Também é a maior demonstração que nós fomos transformados pela palavra de Deus, demonstrando então a verdade do Evangelho bíblico, que é o amor de Deus. Presente em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, apresentando então que esse mundo é mau, mas que nós agora temos uma oportunidade em Jesus de termos uma nova vida transformada pelo Evangelho. Gente, eu espero ter contribuído contigo até aqui. E se eu contribuir com você até esse momento, eu espero que Deus possa ter te abençoado. Se eu contribuir contigo, por favor, deixa teu comentário, é importante demais pra gente. Eu leio comentário por comentário de vocês, fico muito feliz. Claro, se você também foi tocado por Jesus, se Deus falou contigo de uma forma muito especial e você quer aceitar Jesus como seu Salvador, é só você usar o teu celular com o leitor de QR Code, escanear esse leitor aí, dizendo eu quero aceitar Jesus, preencher o cadastro, que a nossa equipe de discipuladores vai entrar em contato com você também em Cristo, orientando a servir ao Senhor. Tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá, gente boa, o endereço está aí, eu fico muito feliz se vocês nos conhecerem no nosso Ministério Pastoral também. É claro que eu quero trazer também algumas dicas de leitura para você crescer em Jesus. Para construir a minha linha de raciocínio da aula de hoje, eu utilizei o texto do pastor Douglas Batista, você pode ter esse material em mãos, pela editora CPAD. Também utilizei o texto do pastor Augusto Nicodemos, a Bíblia e seus intérpretes, pode te ajudar muito, esse material muito relevante também sobre esse estudo da Bíblia. O texto de John MacArthur, o evangelismo, vale muito a pena você ter esse material e compreender um pouco sobre a apologética cristã. Também o texto do John Stott, um cristão na sociedade não cristã, também pode te ajudar muito a crescer em Jesus, tendo esse conhecimento a respeito da palavra de Deus.
Eu espero ter te ajudado hoje em sala de aula. Eu te aguardo por aqui na lição de número 8, onde nós vamos trabalhar sobre um tema muito legal. A lei, os evangelhos revelam Jesus. Nós vamos apresentar para você o Pentateuco, vamos apresentar também a riqueza dos evangelhos e todos apontam para Jesus. Até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.